Boa tarde a todas e todos. Hoje nós daremos início ao nosso curso de atualização Humanidades, Diversidade e Educação Emancipatória, Fundamentos e Práticas Insurgentes em Sala de Aula. Esse curso foi organizado por mim, professora Mônica do Amaral, da Faculdade de Educação da USP, e pela professora Valéria Arantes, também da Faculdade de Educação da USP. Nosso curso será composto por 14 aulas, que serão dadas por professores, estudantes de pós-graduação e pesquisadores, artistas da cultura brasileira, que também são pesquisadores, fazem parte de uma equipe com a qual eu venho trabalhando por cerca de 10 anos, então todos falarão sobre suas pesquisas. São da Faculdade de Educação, da Unifesp e do Instituto Acaia. Nossa primeira aula será dada por mim, eu denominei Educação e Emancipação, uma abordagem filosófica segundo Theodor Adorno, Angela Davis e Bell Hooks. Farei nessa aula uma breve introdução ao pensamento de cada um deles acerca desses dois conceitos fundamentais, educação e emancipação. São conceitos inseparáveis para o filósofo Theodor Adorno, assim como para Angela Davis e Bell Hooks. Theodor Adorno foi um filósofo alemão ligado à teoria crítica da Escola de Frankfurt. E desde os anos 30 e 40, passando pelo exílio nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, por ser judeu, alemão e um intelectual de esquerda, evidentemente que ele teve que fugir para os Estados Unidos, depois retornou para a Alemanha, depois da Segunda Guerra, e sempre muito preocupado com a regressão à barbárie. Essa era uma questão central. Então, para ele, educação e emancipação está muito ligado a evitar uma regressão à barbárie e a questão do etnocentrismo. De outro lado, nós temos a intelectual feminista negra, que foi líder estudantil na sua juventude, que é a intelectual Angela Davis. Participou de partidos de esquerda, inclusive dos Panteras Negras, então foi, quer dizer, uma intelectual e uma verdadeira ativista do movimento negro. Estudou nas melhores universidades, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, estudou na França literatura francesa, estudou a filosofia alemã na Alemanha durante 2 anos sob supervisão de Theodor Adorno e foi de volta para os Estados Unidos, escutando o clamor aí do movimento negro, Ela retorna e faz o seu doutorado sob supervisão de Herbert Marcuse, que se torna um verdadeiro intelectual inspirador do movimento 68. De outro lado, nós temos Bell Hooks, uma professora, antes de tudo uma professora ligada à formação dos estudantes, à escuta dos estudantes, negros sobretudo, considerando que tanto ela quanto Angela Davis vivenciaram na sua infância o apartheid nos Estados Unidos, que se iniciou com a instituição das leis Jim Crow, que reinstituiu todas, vamos dizer assim, a humilhação de alguma maneira e o corte de direitos da população negra nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Então, as duas participaram foram objeto dessa opressão no sul dos Estados Unidos. Então, somente depois que ambas puderam estudar em escolas mistas, em que brancos e negros pudessem estar juntos, Mas uma coisa interessante da Bell Hooks é que ela se sentiu mais identificada com os professores das escolas negras do Sul, porque eram professoras negras,
e se interessavam muito intimamente por seus alunos, né? Então, ela, inspirada nessa dedicação das professoras, é que ela foi trazer essa experiência para a universidade quando os jovens negros começaram a frequentar a universidade norte-americana. Então, já estou apresentando esses autores. Primeiro, do Theodor Adorno, um pouco antes de sua morte, que foi em 1969, ele, numa palestra que ele estava fazendo na Alemanha, se posicionando contra a promulgação de leis de emergência que começaram a instituir em pleno 1968. E ele fez uma palestra aí alertando contra uma possível regressão à barbárie vivida algumas décadas anteriores na Alemanha e em todo o mundo, né? Em seguida, mostro aqui para vocês uma imagem de Angela Davis, quando ela esteve no Brasil, a convite do movimento negro, e foi um momento em que ela enfatizou que as mulheres e homens brasileiros, os intelectuais, devessem estudar as intelectuais negras brasileiras, não só as norte-americanas como ela, né? Então, ela enfatizou o estudo de Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, e nós aqui no nosso curso também estamos trazendo Carolina Maria de Jesus, né? Uma outra referência para o movimento negro e para os intelectuais negros, né? Aqui eu apresento em seguida uma foto de Bell Hooks, numa palestra em que foi feita uma homenagem a ela aqui em São Paulo em 2019. Em seguida, eu mostro a imagem de Paulo Freire num evento em comemoração aos 30 anos da gestão de Luiz Erundina, da qual Paulo Freire participou como secretário municipal da Educação. E como ele foi um inspirador de Bell Hooks, achamos que deveríamos trazê-lo aqui, né? Esse intelectual brasileiro, né? Estamos mostrando em seguida a imagem do livro nosso que resultou de nossa última pesquisa, Culturas Ancestrais e Contemporâneas na Escola, onde trazemos a nossa experiência para se repensar estratégias didáticas para a implementação da Lei 10.639, promulgada em 2003. E foi resultado de aulas compartilhadas com os professores. E nós continuamos com essa proposta de estar sempre junto com os professores. A universidade, a pesquisa na universidade não pode estar apartada da escola. Então, nós trazemos essas discussões lado a lado, junto com os professores, dando aulas juntos, pensando o currículo, repensando o currículo de acordo com essas exigências que há muito vêm sendo feitas pela comunidade negra, né? Então, vamos nos aprofundar um pouco em cada um desses autores. Em primeiro lugar, o que poderemos depreender da teoria de Theodor Adorno sobre educação e emancipação do ponto de vista da pedagogia crítica e culturalmente relevante, que é um debate que já está sendo feito há algum tempo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, pelo movimento negro, né? No livro Educação e Emancipação, este livro aqui que foi publicado pela Paz e Terra há alguns anos, em 1995, no Brasil, nós identificamos neste texto, né, num conjunto de textos que foram reunidos depois de proferidas algumas conferências radiofônicas por Adorno, na Alemanha, no pós-guerra, nos anos 60. Então, foi muito interessante você encontrar um intelectual como ele, que sempre fez pesquisa dentro da universidade, etc., de repente fazer uma série de conferências radiofônicas sobre educação e emancipação do ponto de vista filosófico, né? E tentando trazer
de uma maneira acessível para os ouvintes no que consistiria essa educação. Então, neste livro, ele aponta a necessidade de oferecer, em primeiro lugar, uma diversidade de experiências que permitam identificações múltiplas, que a gente sempre esteja atento a um paradoxo inerente à cultura ocidental. Eu vou até mencionar uma parte do texto. Ele diz o seguinte, para vocês terem uma ideia da complexidade do pensamento, né? Quem defende a manutenção da cultura radicalmente culpada e medíocre, é uma crítica radical à cultura vigente, à civilização ocidental, converte-se em cúmplice. Agora, enquanto que, de outro lado, paradoxalmente, enquanto que aquele que recusa totalmente a cultura, como estamos vendo no Brasil hoje, promove imediatamente a barbárie, que a cultura revelou ser. Né? Então, é um pensamento extremamente interessante porque demonstra como no interior da própria civilização encontramos elementos regressivos que podem nos fazer regredir a comportamentos extremamente violentos contra o outro, o diferente, o não idêntico. Na verdade, toda essa discussão levada por Adorno nos ajuda a repensar essa semiformação que é dada pela mídia, que depois ele chamou de uma verdadeira indústria cultural, né? Que, no fundo, ressalta conteúdos irracionais e muitas vezes conformistas, e, de outro lado, uma educação que seja resistente, né? Uma educação voltada também à identificação das contradições inerentes à nossa sociedade. Bom, ele conclui que essa educação emancipatória e crítica deva propiciar uma experiência formativa capaz de fazer com que se compreenda o presente sempre como histórico, historicamente produzido, em que o sentido emancipatório mesmo é construído a partir da elaboração de um passado, para que ele não se repita. Qual era a preocupação dele? Né? Que o Holocausto e toda forma de perseguição étnico-racial não ocorra mais. Para isso é preciso que a gente retome o passado, né? Para que se repense o presente. No Brasil, houve Holocausto, Holocausto não, mas houve barbárie, que tem a questão da escravidão. Então é preciso que você entre em contato com esse passado e com a violência que ele significou para que o racismo, por exemplo, seja evitado, né? Então, para ele, a educação, ética e subjetividade se articulam intimamente numa educação política, o que irá ao encontro justamente das preocupações de Angela Davis e principalmente de Bell Hooks. Angela Davis não podemos esquecer que ela foi a precursora do pensamento interseccionado e decolonial. Embora ela não fale nesses termos, quando ela trabalha no seu livro Mulheres, Raça e Classe, ela praticamente inaugura o debate sobre a interseccionalidade, né, ao apontar as opressões que incidem sobre as mulheres negras. O primeiro capítulo já diz muito qual é a mensagem que ela quer nos transmitir, né? Ele se denomina o legado da escravidão, parâmetros para uma nova condição da mulher. Mas que legado é esse, né? É um legado duro, de uma experiência de opressão muito sofrida durante a escravidão, mas que demonstrou, segundo ela, que as famílias negras foram muito mais vitais do que o processo de desumanização que a escravidão quis impor a essa população, trazida forçosamente da África, né? Ela, ao mesmo tempo, ela enfatiza a igualdade sexual na vida doméstica, porque tanto o homem quanto a mulher negros tinham um único opressor, contra o qual eles tinham que lutar, eles tinham que estar juntos, unidos, né? Nesse sentido, embora ela ressalte uma série de intelectuais que tenham feito uma boa arqueologia
da resistência das mulheres. Ela salienta o papel do Gutmann, por exemplo, mas, antes de tudo, salienta o papel multidimensional das mulheres negras no interior, não só da família, como da comunidade escrava como um todo, da resistência e de todas as formas de insurgência contra o sistema escravista, né? E daí ela salientar a radicalidade do movimento negro. Ela recupera o famoso discurso de Sojourner Truth, né, num congresso de mulheres feministas, etc. E quando um homem pergunta às mulheres: como vocês querem lutar pelo voto, se sequer vocês conseguem atravessar uma poça d'água sem a ajuda de um homem? Aí se levanta essa ex-escravizada, Sojourner Truth, dizendo que uma mulher como ela, como todas as outras, que sofreram os piores castigos, que nunca foram tratadas propriamente como mulheres, quando interessava que elas trabalhassem de manhã até de noite com seus filhos carregados nas costas, sem poder amamentar e etc., né? Então, a opressão que ela sofreu tem a ver com uma superexploração, né? Em todos os níveis. Então, essa mulher não é essa mulher frágil que... a mulher negra não é essa mulher frágil que não sabe sequer transpor uma poça d'água sem a ajuda de um homem, muito pelo contrário. Talvez os homens necessitassem muito mais de uma mulher como ela. Então, ela dá uma virada nesse congresso e demonstra de onde vem a radicalidade do feminismo negro, justamente porque é o feminismo negro que aponta a transversalidade das opressões que atravessam a subjetividade de uma mulher negra. Então, que a gente devia escutar, né, o que o movimento negro, particularmente feminista, tem nos colocado. E isto faz parte, sim, do que estávamos falando, de que faz parte da formação, de uma educação que passe por uma experiência formativa crítica, e que eu acho que o feminismo negro, seja do ponto de vista de Angela Davis, seja do ponto de vista de Bell Hooks, né, realmente a gente já aponta para algo mais profundo que deve fazer parte da formação. É nesse sentido que Bell Hooks traz para nós a ideia de uma pedagogia insurgente, trazendo a experiência que ela teve com as professoras negras em sua infância, extremamente dedicada ao ensino e à formação dos alunos, à formação crítica dos alunos, tão diferente do que ela encontrou nas universidades não segregadas, cujas aulas, embora muitas vezes importantes, etc., não tinham o mesmo interesse pela formação do aluno. E foi lendo, de outro lado, Paulo Freire, particularmente na sua ideia de educação como prática de liberdade, né, é que ela se inspira nele, e assim como nas suas professoras negras, para proceder a uma crítica à própria pedagogia freiriana. Então ela diz, apesar de eu ser uma pessoa que admira muito toda a obra de Paulo Freire, o intelectual Paulo Freire, cabe a nós aprofundarmos e criticarmos a própria pedagogia crítica freiriana no sentido do ponto de vista racial, do ponto de vista de gênero, que foram questões que não foram objeto de aprofundamento desse intelectual brasileiro. Então, inspirada aí pelas leituras feministas da pedagogia radical, é que passou a incluir como parte de sua prática como professora, sua prática insurgente como educadora em sala de aula, o reconhecimento, antes de tudo, das diferenças, dos pontos de vista de classe social, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista das nacionalidades, dos costumes de povos distintos.
Então, daí a importância de uma educação voltada à diversidade de opiniões, de costumes, de ideias, etc. Né? Então, eu acho que, por fim, estimulá-los a ler essas autoras, aprofundar nas suas ideias, né? Para que a gente possa construir juntos, nesse e em outros cursos, né? O que esses intelectuais, principalmente essas duas intelectuais, colocam como sendo pedagogias anticolonialistas, críticas e feministas.